Olá, nesse vídeo nós vamos falar das distribuições Linux, quais que são, aonde encontrar e vamos ver uma linha do tempo com as interdependências, ver que distribuição originou qual foi embasada e essas questões. Então, primeiro eu vou dar os créditos aqui, essa linha do tempo, ao Fábio Lolli, que desenvolveu ela e até mantém aqui no seu repositório do GitHub, que vocês podem ver aqui do canto esquerdo, mas essa figura aqui eu estou tirando da wikimedia.org, que tem um SVG, que é esse gráfico aqui interativo. A primeira coisa que a gente pode observar que há essas chaves que são as aberturas. Por exemplo, a gente vê aqui no meio o Canopx, e do Canopx a gente vê as várias distribuições que eu acesso. Para facilitar a visão, eu vou ampliar aqui o nosso gráfico para vocês visualizarem. Então, por exemplo, olhando aqui do alto, eu vejo que eu tenho o LibreNet, uma outra distribuição que continua, e o Canopx. O Canopx já gerou todas essas distribuições aqui embaixo, inclusive uma distribuição nacional, que foi o Kurumin. Veja que o Kurumin surgiu em meados de 2003, e parou de lançar novas versões em 2008, mas o Kurumin teve uma ramificação que foi o Poseidon, que teve novas versões até 2012. Então, a gente consegue ir acompanhando esse fluxo das distribuições que surgiram. Por exemplo, o Canopx também variou quem? O Canotix, que por sua vez saiu o Auditor Security Linux, que depois se transformou no Backtrack, que depois se transformou no Kali Linux, que até hoje ainda é disponibilizado. Observe que esse gráfico precisa ser atualizado. Ele mostra e para na linha do tempo em 2019. Então, obviamente, ele vai ser alimentado, como é o Wikimedia, as pessoas podem ir fazendo ajustes, tá? Mas serve para ter essa ideia de quantas distribuições nós temos, e aqui não são todas as que existem, mas são as principais. E eu vou afastar só para a gente ver aquela interdependência que eu tinha comentado. Então, à medida que eu for afastando o nosso zoom, eu vou vendo que eu tenho um gráfico que é enorme, e aqui embaixo nós temos quem? O Debian. Então veja quantos descendentes da família Debian nós temos. Então, desse ponto aqui, no meio da nossa tela, para cima, nós temos somente distribuições originadas e baseadas no Debian, que por sua vez é uma distribuição que ainda é mantida até os dias de hoje. Veja que ela está aqui próxima ao final, e veja que a maioria das distribuições descendentes do Debian também se mantém. Uma delas, um dos descendentes mais famosos dele, é esse daqui, que a gente visualiza aqui no meio, que é essa outra grande chave aqui com a dependência, que ao aproximar vocês vão poder ver que é quem? O Ubuntu, que é uma distribuição que eu acredito que muitos de vocês já estão familiarizados. Tá? Então ele gerou muitos descendentes e também é mantido até hoje esse nosso Ubuntu. Tá? Então, só para ilustrar, se eu clico em cima da palavra Ubuntu, ele automaticamente vai abrir o nosso navegador e vai para a página daquela distribuição. Então, se eu quero ver o Ubuntu, ele até sugere que eu venha aqui no Download e possa escolher a versão que eu quero baixar. No caso do material que eu estou utilizando aqui, eu estou pegando a última versão disponível para desktop, mas se você quiser testar a versão servidor ou essas versões de longa manutenção, como a 1804 LTS, vocês já podem baixar. Inclusive, ele funciona para múltiplas plataformas, até mesmo naqueles computadores portáteis da internet das coisas, como Raspberry, Intel NUC, tá? Qualcomm e uma série de outros que aqui estão destacados. E o Ubuntu também está trabalhando na nuvem, inclusive no AWS da Amazon, no Azure da Microsoft, no Google Cloud Platform e uma série de outros. Então, é uma distribuição Linux muito popular. Vou voltar lá para o nosso gráfico para a gente ver melhor esses conjuntos de distribuições. Tá? Então, eu vou retornar para aquela visão mais compacta
para a gente ver que além do Debian, eu vou descer aqui e nós temos a outra família, que é a família do Slackware. Veja que o Slackware surgiu de uma distribuiçãozinha pequenininha aqui que morreu, mas ele depois persiste até hoje com alguns descendentes, muito menos que o Debian, mas ainda tem bastante descendentes baseados no Slackware. E aqui abaixo, apesar de não ter um ícone visível, é o nosso Red Hat com as suas variações. Dentre elas, o CentOS, que é uma versão servidora que eu instalei aqui com vocês, e tem outros como Fedora e uma série de outras distribuições. Veja quantos descendentes do Red Hat nós temos aqui disponíveis. E aqui abaixo nós temos as outras famílias de distribuições. Inclusive, nós temos algumas que não tiveram tanta descendência quanto essas primeiras, mas que surgiram lá próximos a 92. Eu vou aproximar aqui para a gente visualizar essas famílias que não são tão populares. Dentre elas, nós podemos destacar o Gentoo, nós podemos destacar o Arch, tá? E uma coisa só para comentar, eu posso ter e temos quem? Lá no embaixo de tudo, a família Android. Então a família Android surgiu em meados de 2007 e tem Android vestível como Android Wear, Wear OS, tá? Então tem uma série de outras variações que são Linux, mas também conhecidos como Android ou Android x86, tá? Então essas pequenas distribuições que estavam aqui embaixo, ainda com não tanta variações, são essas. Subindo, nós temos a família do Arch, que tem alguns descendentes aqui interessantes, tá? Mais um que não é tão popular aqui no Brasil, mas que a gente conhece bastante, é a família baseada no Gentoo, como o Chrome OS, o Chromium OS e outras variações que já compilam na hora da instalação. E subindo um pouquinho mais, a gente vê aquela família do Red Hat. Dentre eles, do Red Hat Enterprise, que é para empresas, teve a família do CentOS. No CentOS nós temos a ramificação para o Elasticsearch, tá? Que ainda existe até hoje, além do próprio CentOS. Veja que algumas distribuições são específicas para determinadas questões, como o VoIP, mecanismos de segurança, tá? E a outra ramificação do Red Hat, também bem conhecida, é o Fedora. No Fedora eu tenho o próprio Fedora, servidor e cliente, tá? E uma série de outros descendentes do próprio Fedora. Alguns, como o Fusion, encerrou seu ciclo de vida aqui, mas outros se mantêm até hoje, como o próprio Fedora Core, tá? Vou retornar aqui na família do Slackware, que também é uma distribuição que a gente vê bem popular, tá? Então, se fosse pensar na escala, eu tenho a grande família do Debian, que tem muito mais descendentes, depois a família Red Hat, depois a família Slackware e depois a família Gentoo. Essas são as principais. E aí tem as outras menores, tá, ok? Da família aqui do Slackware, tá? A gente pode destacar algumas distribuições, tá? Como o Porteus, ou o próprio Slackware para arquiteturas ARM, tá? Mas vamos supor, eu quero ver o Slackware, que a gente viu que se mantém até hoje. Novamente, ponho o mouse em cima da minha distribuição, quando eu clicar no link, ele vai abrir a página do processo, do projeto. Veja que o Slackware é um site bem mais espartano, bem mais simples. Novamente, ou seja, ele é mais queixo duro. Mas eu posso ver lá, olha, eu quero ajuda para obter, então eu vou get Slack. Quero obter o Slackware. Aí ele vai lá, olha, você quer baixar a nova versão? Se for via torrent, clica aqui. Se você quer via um outro site, você clica aqui no mirrors, que são as imagens. Clicando, aí eu vou ver lá os servidores, vou ver as notícias. Então, ó, quero pegar as imagens, você veja aqui do lado esquerdo. Não é tão intuitivo como a gente já tinha lá bonitinho do Ubuntu, porque o Ubuntu já é preparado para o usuário final, para administrador, sem pensar muito. Aqui, veja que a navegação já não ficou tão intuitiva. Eu abro um ambiente também não tão intuitivo, mas eu vejo todas as distribuições, é funcional. Então, eu vou lá, quero pegar a última versão, clico aqui, e aí sim eu tenho acesso ao ISO para baixar lá meus 2.6 GB da distribuição Slackware. Então eu vou subir. A família Debian, quero buscar o Debian. Você vê que ele é a origem de todos.
Então ele pode ser também não tão intuitivo, mas ele é um pouco mais intuitivo do que o outro. Veja que o site do Debian lembra um pouco o outro, mas ele já disponibiliza aqui na primeira página uma série de informações, inclusive eu posso ver os pacotes. Veja que tem 59 mil pacotes que eu posso instalar. Tem questões internacionais. Eu posso já ver as mudanças de uma versão para outra, ou seja, já tem o Slackware 10, não só o Slackware 9. Então, eu posso ir trabalhando. Inclusive, aqui em cima já tem um botão que é Get in Debian. Quando eu vou no Get in Debian, ele já aparece algo um pouco mais intuitivo. Eu já posso baixar de uma vez ou usar a imagem. Imagina se eu já quero baixar. Aí ele já mostra o que? Como baixo em USBs, baixo CDs. E aí, vamos supor, eu quero baixar uma versão i386, que é mais básica, que é 32 bits. Ele automaticamente já inicia o download. Veja que não é tão complexo quanto a gente pode imaginar. Então, além do Debian, como eu falei, eu tenho os descendentes dele. E eu citei o Ubuntu. Vamos aproximar mais um pouco para facilitar a visão. Então, eu estou lá com o meu Ubuntu. Mas o Ubuntu também tem suas variações. Veja que algumas até já pararam de ter lançamentos novos, como o Descent OS. Mas outros tantos ainda estão sendo desenvolvidos até hoje. Então, por exemplo, eu posso ter isso aqui, o Ubuntu Mate. Tá? Então, vamos clicar nesse projeto. Então, em vez de usar a página principal, eu vou abrir o Ubuntu Mate. Tá? Então, veja que ele tem versão disponível para o Raspberry, ele tem versões para os dispositivos GPD Pocket, ele tem algumas empresas que patrocinam essa variação do Ubuntu. Então ele é feito para computadores mais simples e veja que ele é bem funcional, mas a interface é mais espartana do que a gente vai ver lá no nosso Ubuntu. Então voltando aqui, eu quero o Ubuntu Touch, que é preparado para dispositivos touchscreen. Veja que a visualização dele é diferente, mas ainda é intuitiva. Você vê que tem um botão enorme para obter o Ubuntu Touch. Clicando ali, olha que curioso, ele já vai lá e mostra que o mesmo Ubuntu pode ser para celular, pode ser para tablet, para outros dispositivos. E aí eu posso baixar o meu instalador para Linux, para o Windows, para Mac, ou escolher outra forma de instalador e já disponibiliza aqui um vídeo mostrando como a gente faz a instalação do Ubuntu Touch. E você vê que o vídeo é um vídeo de 2018 e o projeto é mantido até hoje. Então, uma forma rápida de eu conhecer as distribuições e ir para a página. Então, imagina, eu quero subir para ver outro descendente do Debian que é baseado no Ubuntu. Por exemplo, o Kubuntu, que também mantém até hoje, que é baseado no KDE. Então, clicando aqui, kubuntu.org, eu vou ver aqui que ele já tem da última versão, você vê, 19.10, ou seja, fizeram uma versão do Kubuntu já baseada no mesmo kernel, nas mesmas características do Ubuntu 19.10, só que voltado para essa interface gráfica que é o KDE. E aí mostra aqui que o Ubuntu, trabalhando em laptops, bota as interfaces bonitinhas, mas o mais importante é eu chegar aqui em cima e vou querer fazer o que? Download. Então clico em download, vê que já aparece de uma forma mais intuitiva o que? Pegar 64 bits, a versão 19.10 ou a versão 18.4.4, eu posso trabalhar 64 bits ou 32 bits. Clicando aqui, ele já inicia o download. Voltando aqui para as distribuições, imagina que eu não quero nenhum desses, mas quero uma outra distribuição Debian. Eu tenho a distribuição, por exemplo, Swift. É baseado no Debian, mas não é Ubuntu. Veja que ele também tem a opção de quê? Download. Só que esse daqui, ele botou o download não no servidor dele, e sim no SourceForge. Para quem não conhece, SourceForge tem vários códigos-fontes, inclusive eu posso botar as minhas ISOs, meus arquivos ISOs lá disponibilizados. Então, aqui eu posso baixar a última versão do Swift Linux, tá? Que é a versão 16.
Tá? Disponibilizado, você vê, em 2017. Não houve modificações. Mas por que então não encerrou o ciclo? Ela mantém até hoje, que seria o 2019. Que mesmo não lançando novas versões, a distribuição ainda está viva. Não foi encerrada a manutenção. Tem outras distribuições que pararam lá em 2017 e não vai ser mais lançada, como o Simple Mapes. Então aqui você consegue ver esses ambientes todos. E, por exemplo, como eu falei, o Kali, que é baseado lá no Backtrack. Se eu clicar, eu vou ver o site do Kali Linux. E ela é, por exemplo, uma distribuição para teste de penetração, questões de hack. Então ele aqui mostra as explicações, tem vídeos explicando e tem um download que eu posso baixar. O Kali Linux, ele já mostra o instalador, bem como já tem até máquinas virtuais aqui. Tá? Então você vê que ele é relativamente pequeno. E uma coisa legal do Kali ele tem toda uma parte de ensino. Então, teste de penetração usando Kali Linux, eu tenho materiais e treinamentos para isso. Veja, eu tenho um pequeno vídeo aqui descrevendo, mas ele é um material bem interessante. Então, pessoal, a minha ideia não é esgotar aqui o nosso ambiente das distribuições, mas mostrar para vocês como navega, e eu vou deixar esse link na descrição. Um abraço e até mais.